Boa noite a todos. Peço primeiramente perdão aí pelo atraso na nossa live de hoje. Tive problemas com a internet. E aí, esses recursos tecnológicos, essas coisas acontecem, né? Acabou que a internet aqui da minha casa não estava funcionando, precisei reiniciar e atrasei um pouquinho. Mas o seu Jansen já está aqui, deixa eu chamar ele, que hoje nós dois juntos vamos fazer a nossa live, né, de estudo da Márcia. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. E seu Jansen, eu estou aguardando ele já para a gente poder dar início aqui à nossa live de estudo do Evangelho. Eu queria primeiramente pedir a todos vocês, se possível, utilizar fone de ouvido, fonezinho normal de celular, que já ajuda bastante no áudio, tá certo? Boa noite, seu Jansen. Boa noite. Estava aqui comentando com o pessoal que eu tive problemas na internet, por isso que eu não estava conseguindo entrar. Ainda entrei e saí, porque não consegui, mas agora já está tudo tranquilo. E aí, queria pedir para vocês também separarem um copo de água ou uma garrafa, que no final a gente vai pedir para a espiritualidade poder fazer a frutificação dessas águas, tá certo? E se puderem também, por favor, deixar um pouco os outros aplicativos para não ficar utilizando, para que esse seja um momento em que a gente realmente se concentre no nosso evangelho. Então, vamos usar o nosso celular somente para esse meio, somente para assistir essa live e absorver um pouquinho dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, tá bom? E, inicialmente, eu gostaria de pedir ao seu Jansen já para iniciar aí com a nossa prece, tá bom? Antes da gente começar a leitura do Evangelho. Quem quiser pode separar também o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos fazer a leitura no capítulo 6. Pode fazer a oração? Sim, Então, meus irmãos que estão participando desse trabalho virtual, que vocês fechem os olhos e tentem mentalizar a imagem de Jesus que vocês conhecem. Não tem problema. Pensem nele, visualizando essa imagem que vocês conhecem. E que seus pensamentos possam chegar até ele, dizendo-lhe assim: Senhor, que as tuas bênçãos magníficas possam nos alcançar agora. A todos nós que estamos buscando incessantemente o entendimento das tuas mensagens, principalmente as de hoje, a respeito do Consolador prometido. Que tu possas também nos tocar com as tuas energias de amor, com os teus fluidos curadores, para que sintamos paz de espírito e tranquilidade de consciência, para muito melhor entender, a fim de exteriorizar no dia a dia os ensinamentos da noite de hoje, que é de grande importância para nós espíritas, que vamos entender como é que surgiu a doutrina, né, espírita nesta noite, através do entendimento da mensagem do Consolador prometido por Jesus. Que a tua paz fique conosco, por hoje e por amanhã, e por toda a eternidade. Que assim seja. que assim seja. Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live do Evangelho, né? Quem estiver entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a leitura do nosso capítulo 6,
Vamos fazer do item 1 ao 4, que é o do Cristo Consolador. Eu dividi aqui com o seu Jansen, eu vou começar falando sobre o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, essas são palavras de Jesus, que estão em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Então, esse é um convite que Jesus faz, né? Vinde a mim. E esse convite, ele é feito a todos nós, mas ele dá ênfase aos que são aflitos e sobrecarregados. Isso acontece porque Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, né, encarnado, nós percebemos que ele sempre auxiliou em seus ensinamentos, em seu evangelho, tem sempre ele falando que auxiliou exatamente aquelas pessoas que estavam em maior sofrimento, né? Então, aqueles que estavam realmente aflitos e sobrecarregados foram aqueles em que Jesus conversou, que Jesus compreendeu, que Jesus deu uma palavra de amparo, que Jesus curou e que ele auxiliou. E isso acontece exatamente porque quando nós estamos mais aflitos e sobrecarregados, é quando o nosso coração mais deixa de dar ênfase ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, e realmente procura as coisas divinas, procura algo maior para que haja um alívio dessas dores. E Jesus diz que eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele nos dá esse alívio. E como é que esse alívio acontece? Ele acontece exatamente por meio desse evangelho que ele deixou para nós. Ele fala: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, esse aprendizado desse evangelho não é um aprendizado somente para que nós saibamos tudo aquilo que está escrito, mas um aprendizado para que nós possamos levar para as nossas vidas esses ensinamentos reais de Jesus. Esses ensinamentos que nos levam ao nosso autoconhecimento, que nos levam à nossa reforma íntima. Meu rosto está pela metade, Márcia? Eu estou Tá. vendo normal? Tá para mim está normal. É para eu colocar mais alto o celular? Baixar, tu tem que, teu rosto, tua imagem tem que baixar mais. Eu tenho que baixar mais. Eu tenho que ir Porque mais. aí desapareceu. Aí está desaparecendo. Eu tenho que Isso. baixar. Então eu tenho que levantar o celular. Deixa É, eu procurar só uma coisa. Vamos lá, vamos baixar o celular. Tá melhor? não, tem que fazer o contrário, bota ele mais em pé, não é isso? Ah, ainda não está completo. Por Subir exemplo, olha, mais? o meu está. É, Eu é só subo botar ele mais mais o em pé. celular, gente? Bota o celular mais em pé. Mas o celular tá em pé. Ele está em pezinho, né? Tá. Eu levanto Melhorou. mais o celular, gente. Eu É coloco. bom levantar para pegar mais, né? Eu vou pegar mais um apoio para levantar. Deixa eu ver se agora vai. Pronto? Tá melhor? Não é isso, não. Eu levantei o celular. Ficou mais um pouco, certo? Mas, por Ai, meu exemplo, Deus. até a tua testa está aparecendo, mas o cabelo não. Lá em cima, o cabelo lá. Eu acho engraçado que para mim eu tô aparecendo todinha, né? Para vocês que tá Mas diferente. tua face tá boa. Vamos lá aprendendo com as lives do Ivone. Tá melhor, gente? Agora tá.
Então vamos Agora lá. apareceu. Vamos lá. Então, Jesus falava, né? Aprendei comigo. E esse aprender é exatamente o aprendizado que ele deixou com o Evangelho, com tudo que ele vivenciou, com tudo o que ele viveu mesmo com as pessoas, as histórias com as pessoas, porque tudo que ele fazia era um aprendizado, a sua vida era um aprendizado. E é isso que ele vem nos deixar, né? A importância dessa reforma íntima, a importância dessa vivência do Evangelho. E muitas vezes a gente fica até aflito porque a gente não consegue fazer toda essa reforma íntima, né? Nós estávamos até conversando na última palestra do seu Jansen sobre isso. E Deus é tão misericordioso e bom que ele nos dá a oportunidade da reencarnação, para que através das vidas nós possamos concluir essa reforma. Continuando o nosso evangelho, vamos lá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que ao contrário nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a maior consolação deixada aqui por Jesus é a questão da fé no futuro, né? Que o Espiritismo vem trazer mais aprofundadamente, que o seu Jansen vai falar mais adiante. E é nessa confiança na justiça de Deus, porque nada do que Deus faz é por acaso, e Deus, ele é infinitamente justo, infinitamente bom. Então, nada de aflição ou sofrimento que nos aflige é por acaso também. Sempre há uma razão na justiça de Deus. E isso acaba nos consolando muito quando nós, apesar de passarmos por dificuldades, por todos esses sofrimentos, sabemos que Deus é justo e sabemos também que existe esse futuro, né? Que não é só essa vida. Nós ainda precisamos em muito nos melhorar, nos ajustar para conseguirmos chegar à perfeição. E o jugo, tão falado aqui, é exatamente a observância do Evangelho de Jesus, né? É exatamente poder vivenciar o amor e a caridade tão ensinado nesse Evangelho. E agora o senhor Jansen vai para os outros itens, né? Tá certo. Boa noite a todos. Continuando, tem o título Consolador Prometido. E o item 3 é uma mensagem, né, de Jesus que consta na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos de João, capítulo 14. Esse Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos, de Lucas, Mateus e Marcos. Esses 3 são chamados sinóticos porque são semelhantes. O de João está voltado para o lado espiritual que a Bíblia aborda de uma maneira ainda muito sutil, muito frágil, né? Por isso é que Jesus diz que a seguinte mensagem: se vós me amais, guardai meus mandamentos.
Então, vamos logo por etapa. Eu não gosto de ler todo para depois interpretar. Que mandamentos seriam esses de Jesus? Jesus, diferentemente de Moisés, repassou para a humanidade judia daquela época apenas 2 mandamentos, que seriam eles: amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e amar também o seu próximo, aquela pessoa com quem você está convivendo, em casa, no trabalho, na vizinhança, ou em qualquer lugar que você faz contato com ela. Esse é que é seu próximo. Tá? Então, o que acontece? Esses mandamentos vieram modificar os 10 de Moisés? Não. Jesus mesmo disse que nesses 2 mandamentos estavam contidos a lei que Moisés trouxe ao conhecimento do mundo, né? Que eram os 10 mandamentos, assim como os ensinamentos de todos os outros profetas daquela época. Porque tudo se resumia numa só coisa: que nós aprendêssemos a amar. Amar a Deus, amar o próximo. Mas para que eu ame o meu próximo, eu tenho que aprender primeiramente a amar a mim mesmo. Porque como é que eu vou amar alguém que eu não sei o que é amor, se eu não sei nem me amar? E me amar, cada um de nós se amar, significa não agir contra as leis de Deus, não praticar abusos, para não infringir essas leis. Ou seja, em suma, não fazer o mal a ninguém, nem a si, nem aos outros. Então, quando eu estou me amando, aí é fácil, porque eu já sei que o meu amor é fácil amar o meu próximo. Amar o meu próximo é respeitar o direito dele. É saber que o meu direito só vai até onde começa o dele. É procurar fazer pelo meu próximo o que eu gostaria que ele me fizesse. Então, eu faço bem para meu próximo, porque eu quero que ele retribua da mesma maneira. Então, isto é o amar o próximo. Quando eu amo a mim e amo o meu próximo, naturalmente, eu estou amando a Deus. Porque está predominando em mim o sentimento do amor. E o amor é força redentora. Ele tem a capacidade de transformar tudo. Ele transforma até mesmo o inimigo em amigo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, nós já entendemos aí quais são os mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Aí ele continua: e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Quer dizer que Jesus foi um Consolador. Realmente, Jesus curava, Jesus explicava que a vida não terminava com a morte, que ela continuava do outro lado de além-túmulo, né? Tudo isso era uma forma de consolar a pessoa. Que a pessoa não ficasse angustiada pelo dia de amanhã. Que ainda iria acontecer. Então, vamos esperar o de amanhã para resolvermos o problema que o amanhã vai apresentar para mim e na minha vida. Ele chegou ao ponto de dizer que a pessoa não devia se angustiar pelo dia de amanhã, porque o amanhã seria outro dia. E nesse outro dia você, com mais calma, com mais lucidez, iria resolver o problema de amanhã. Porque a cada dia basta o seu mal. Ou seja, a cada dia nós temos que resolver o problema daquele dia e não sofrer por antecipação.
não nos angustiarmos por aquilo que ainda vai acontecer, a fim de que permaneça eternamente convosco. Olha aí uma coisa engraçada. O Consolador vai ficar conosco eternamente. Mas como é isso? Será que ele é um ser humano? E qual o ser humano que permanece eternamente na Terra? Se ele é um espírito evoluído, ficar conosco eternamente seria uma punição para ele, porque ele sairia do mundo elevado para vir ficar aqui na Terra eternamente, vendo lama, sangue, miséria, dor e sofrimento. Isso seria uma punição para ele. Então vamos procurar entender. Se ele é um humano, ele deveria ser um profeta. Mas aí esse profeta tem vida limitada. Então já não é um profeta. O espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ah, eu já sei que é um espírito. Porque o mundo não o vê e não o conhece. Então é o espírito só vê quem é médium. E mesmo sendo médium, só vê o espírito se ele quiser ser visto. Se ele não quiser, você não vai ver. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Então ele disse para os discípulos dele que eles iam reconhecer, sinal de que muitos médios de hoje, né, foram discípulos de Jesus lá naquela época. Principalmente os médios que receberam os espíritos superiores com as mensagens do Consolador, a fim de que Allan Kardec desse início à normatização da doutrina espírita. Allan Kardec foi aquele que organizou os conteúdos da doutrina espírita, e não o autor, como muitas pessoas pensam. Chegando ao ponto de dizer a doutrina de Kardec, não é dele, a doutrina é dos espíritos. Os espíritos dizem isso claramente no Livro dos Espíritos. Tá? Então, esse ser vai ficar entre nós, mas aí, veja bem, o espírito de alta envergadura, São Luís de França, Santo Agostinho, vão ficar aqui eternamente na Terra? Não, não são eles que vão ficar. Mas é como o jugo de Jesus. São os ensinamentos que eles vão trazer para nós e que já trouxeram, estão nas obras básicas, que permanecerão conosco eternamente. Aí sim, isso vai ficar conosco pela eternidade. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falar, relembrar de tudo aquilo que eu vos tinha dito. Então, veja bem, a doutrina espírita relembra frequentemente, como estamos fazendo agora, os ensinamentos de Jesus. Com frequência, a doutrina espírita fala isso, principalmente nesse livro que temos diante de nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui está se encaixando naquilo que Jesus falou. E, além de relembrar, a doutrina espírita vem explicar outras coisas que Jesus não pôde falar naquela época, não que ele não soubesse, mas é que o povo daquela época, muito materializado, agarrado a certos preceitos humanos, práticas exteriores, não iria entender. Isto é, não iriam entender com mais profundidade a vida espiritual, que a doutrina espírita chama a vida futura. E chama também de verdadeira vida. Não sei por que muitos de nós têm medo de morrer. Porque apenas se transferem desse estágio passageiro em que nós nos encontramos para acessar a verdadeira vida.
onde você vai voltar a recompor a sua família espiritual, que necessariamente não é aquela da Terra. Às vezes nós temos na mesma família pessoas que se transformam em nossos inimigos dentro da família. É evidente que essas pessoas não fazem parte da minha família espiritual. Muitas das vezes por aquelas para quem lá no passado nós fizemos o mal. E viemos juntos para poder resgatar esses delitos que nós fizemos a eles. Além disso, substituir os sentimentos de ódio criados lá no passado por outros sentimentos, inicialmente o afeto e o respeito recíprocos. Depois disso, o amor. Então, a doutrina espírita faz tudo isso, se consola, porque ela te dá detalhes a respeito da vida espiritual. Ela te explica que não existe a morte como o fim de tudo. Como a mensagem alegórica da Bíblia leva muitas pessoas a interpretarem, através da hermenêutica, o sentido literário da mensagem e não a sua essência. Aí pronto. Está aqui dizendo, agora só no juízo final. O juízo final não é para a coletividade. Cada um de nós que faz a passagem por força da morte física vai ser julgado. Esse é o juízo final da vida dele na Terra, que entrou no mundo espiritual. Vai ser julgado, mas o juiz não é Deus, não é Jesus. O juiz é a própria consciência daquele que partiu, que poderá absolvê-lo ou condená-lo. Se ele for justo na convivência humana, ele é absolvido. Se ele for injusto, ele é condenado, porque aquilo fica insistentemente aparecendo no seu campo mental. O erro que praticou, o delito, o crime, etc. Então, a doutrina se aprofunda. Aí explica que tu não vais permanecer eternamente sofrendo, como é a linguagem bíblica, porque se tu fosses condenado eternamente ao sofrimento, aquele teu Pai Celestial, que é o meu, é de todos nós, não seria justo, não seria bom. Porque nenhum de nós faz isso com os nossos filhos. Como é que ele vai fazer com eles? A esse respeito, Jesus disse aos discípulos dele, vocês que são maus, não dão uma pedra ao filho de vocês que lhes pede um peixe. Como é que Deus vai nos condenar ao inferno circunscrito e geográfico para sofrermos eternamente? O inferno é a nossa consciência, né, pesada pelos delitos que praticou. Jesus, o Espiritismo, explica também que nós vamos continuar vivos do outro lado, poderemos ou não reencontrar com nossos entes amados que partiram antes de nós, e nós vamos nos preparar para reencarnar. Essa vida de preparação, a doutrina chama de erraticidade. É o momento em que você fica lá aprendendo muitas coisas boas com os emissários de Jesus, para poder, numa colônia compatível com aquilo que você está precisando para progredir, para acertar na próxima encarnação, então você fica ali aprendendo. Ao mesmo tempo, na convivência de certos entes amados, pela afinidade profunda que há entre você e seus entes amados. Para reencarnarem. Aí vão reencarnar com espíritos afins, né, que têm as mesmas ideias, as mesmas tendências, as mesmas aptidões, tudo isso.
Então, a doutrina espírita explica com muita clareza que os nossos sofrimentos devem ser suportados, quaisquer que sejam eles, principalmente aqueles provenientes da perda de entes amados, devem ser suportados com paciência, resignação, enfim, com dignidade. Porque, geralmente, resultam esses sofrimentos dos males que nós fizemos em existências anteriores. Né? Usamos mal nosso livre-arbítrio e fizemos outros sofrer. Como existem as leis imutáveis do Criador, elas agem, nos dando de volta a consequência daquilo que você fez, de bom ou de ruim, na convivência humana. Então, o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, nos detalha a vida espiritual para que a gente perca esse pavor, esse medo desastroso da morte. Porque ela é apenas uma passagem, uma mudança de estado. Abandonamos o mundo físico, onde precisamos nos arrastar praticamente, né, em cima do solo, para chegar no lugar desejado. No plano espiritual será diferente. Você pensa no lugar, lá você vai se encontrar. Porque você é espírito, se locomove à velocidade da luz. Então, essa é a mensagem do Consolador. O Consolador é a doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos faz ter fé na vida futura. Sem fé é difícil aceitar essa vida futura, mas uma fé raciocinada, como faz a doutrina, e não aquela fé imposta, onde o cidadão bate a ponta do dedo em cima e diz: isso aqui tudo é verdade. Não, a doutrina não faz isso, ela manda você colocar no crivo da razão e ver se é lógico, se é racional o que nós estamos passando para você. Ainda tem algum tempo? Tá bom? Deixa eu olhar aqui. Temos em tese ainda 7 minutos. Se o senhor quiser falar algo ainda, completar. Então, eu gostaria de explicar também que o Consolador Prometido nos trouxe ao nosso conhecimento de que, ao contrário do que muitos pensam, não é Deus quem fica nos observando para nos mandar punir por determinado erro ou nos recompensar pelo acerto. Porque essa é a ideia que nós temos, de que Deus fica vigiando. Mas não é isso. Deus criou as leis, também cerca de 10 leis, para ajudar as criaturas humanas a evoluírem, a voltarem para os caminhos do bem, todas as vezes que desses caminhos elas se afastam. Então, nós temos essas leis que vão nos ajudar. Elas são sábias, eternas, imutáveis. Nem o próprio Deus modifica a sua lei. Logo, nem outro ser também vai modificar. Por isso é que a doutrina espírita é que não existe milagre. Milagre é a ignorância a respeito como se deu aquele ato. Chamavam as curas de Jesus de milagres, mas não era um milagre. Jesus sabia manipular o fluido cósmico universal. Aí ele curava as pessoas que são constituídas fisicamente desse fluido cósmico universal. Tirava a molécula malsã
colocava a molécula sã e pronto, a cura se dava. Aí diziam que era milagre. Não era. Porque milagre se entende como algo sobrenatural, algo que está acima das leis de Deus, e nada pode estar acima dessas leis. E Deus não vai revogar nenhuma de suas leis para que haja isso, milagre. Há muitas pessoas que trazem o dom de curar. Muitas. Né? Que pode curar através da visão, pelo toque ou pelas palavras. Por trouxe esse dom, é um carisma, como falou Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Coríntios. Cada um de nós tem um carisma diferente do outro. Mas é para usar esse dom em benefício dos outros. E não verticalizar com ele. Não comercializar com esse dom, que aí foge da alçada divina. Você pode perder ele amanhã mesmo, porque não foi conquistado com o seu trabalho. Foi concedido pela providência divina para que você pudesse fazer o bem, um instrumento a mais para você poder contar com ele e evoluir. Então, por isso é que a doutrina espírita é considerada uma doutrina consoladora. Além de explicar para todos nós que nós podemos fazer contato com os seres que estão do outro lado de além-túmulo, como acontecia com Chico Xavier, consolando pessoas aflitas, desesperadas pela perda do ente amado. Como aqui em São Luís acontece no Centro Espírita Francisco de Assis, não é esse de Seu Lima? Como acontece ali no segundo, parece que é no segundo domingo de cada mês, onde a pessoa vai para lá. Quem é merecedor recebe uma mensagem do ente amado. Porque tem mais isso. Não acontece porque eu sou um médium, eu estou lá, vai acontecer para ti. Não. Tu tens que ter merecimento para receber essa mensagem. Se não tiver, não recebe. Então, tudo isso a doutrina espírita explica em profundidade. Para quando você acabar de receber a explicação, você pensar e ver, realmente, isso é racional, isso é lógico. E não aceitar aquilo por imposição. Então, era isso que eu tinha a dizer a respeito do Consolador. Eu agradeço a vocês por estar me escutando, né, até este momento, na tentativa de fazer com que vocês compreendam o que é o Consolador. Muito obrigado. A gente que agradece, seu Jansen, se eu vim aqui um pouquinho matar a saudade do pessoal, todo mundo tem saudade do seu Jansen, pergunta, né? Então, a gente que só tem a agradecer por o senhor estar aqui conosco nesse estudo hoje. Então, agora eu vou fazer a nossa leitura. Oi? Isso para mim é um prazer poder conversar Se alguém quiser perguntar algo para o senhor Jansen, pode ir perguntando, enquanto eu faço a leitura. Depois a gente vê um tempinho se dá para responder tudo. Pode ser, senhor Jansen? Pode. À vontade. Então tá certo. A leitura de hoje, eu vou olhar aqui para o lado, porque está no computador. Confia em Jesus. Há longo tempo trazes o coração apunhalado de tristezas. Choras a ausência do filho querido, que a morte te arrebatou ao convívio, transformando tuas horas em fardo pesado de angústias. Carregas nos ombros doloridos a cruz de preocupações aflitivas, arrancando-te lágrimas copiosas no silêncio das noites insones. Lamentas a partida do companheiro, que, embriagado de ilusões, atirou-se ao mar revolto das aventuras fáceis. Padeces a enfermidade dolorosa que castiga teu corpo frágil e cansado, torturando-te os dias de convivência familiar. Suportas o desespero da solidão, abandonado à própria sorte por muitos que te prometeram apoio e solidariedade. Sentes o estilete cruel da ingratidão, cortando-te as fibras mais íntimas,
o veneno da calúnia, arruinando-te a coragem, o fel da ironia, amargurando-te o entusiasmo. Entretanto, apesar de todas as dores que te afligem o coração fatigado e oprimido, não te entregues ao desânimo ou à revolta. Ao contrário, cultiva a esperança. Ama, perdoa, trabalha e serve, sustentando a fé em Jesus. E na hora mais difícil, quando tudo parecer perdido, lembra-te do Mestre Divino, e ele, que sempre esteve junto de ti, falar-te-á aos ouvidos da alma com firmeza e doçura. Não tenhas medo, estou aqui. Crê em Deus, crê em mim também. Essa mensagem está no livro Vivendo o Evangelho, Espírito André Luiz, psicografado por Antônio Badu e Filho. E é uma mensagem que toca muito o nosso coração, né? A gente que está no Centro Espírita, o seu Jansen está há tantos anos, e nós vemos quantas pessoas chegam lá através da dor, né, seu Jansen? Inclusive eu também cheguei através da dor. Então, nós vemos o quanto o Espiritismo consola realmente, nos dá essa fé, nos dá essa esperança, a resignação necessária, né, para que a gente consiga fazer uma mudança em nossa existência, mesmo essa dor ainda continuando lá, mas a gente poder ressignificar ela e poder encontrar um sentido maior na nossa existência, né? Vendo de onde a gente veio, para onde a gente vai e olhando a questão do futuro, daquilo que ainda virá, de que tudo passa, né? De que tudo tem uma justificativa, tudo tem um porquê, tudo está em decorrência da justiça divina. Então, é uma mensagem que realmente toca o coração em relação a isso, porque olha os diversos tipos de sofrimento, né, que a gente pode passar. Eu não sei se alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver se teve alguma pergunta. Só o pessoal falando que tá morrendo de saudade mesmo, você já? Eu estou vendo aqui, mandando beijo, coração. É, Coração é uma boca que ele sente, né, pela pessoa. é Tá certo. verdade. Então, eu vou pedir para o senhor, Silvana, fazer a nossa prece final, e nela a gente sempre faz também um passe coletivo e a fluidificação das águas que estão com as pessoas, Tá certo, tudo bem, tá bom? tá certo. Então, a prece, meus irmãos, é uma comunhão com Deus. É um momento que nós temos de nos conectarmos com Ele ou com um dos seus emissários de luz, principalmente Jesus. Vamos escolher Jesus, fechar nossos olhos para dizer a Jesus: muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, que realmente são leves, são suaves, quando nós estamos colocando em prática. Para que tu possas tocar em nossos corações, nos fazendo sentir essas tuas energias que nos animam, que nos dão fé e esperança para continuarmos caminhando pelas veredas do bem, fazendo o bem a quem vamos encontrando ao longo do percurso evolutivo, da forma como tu esperas de todos nós. E aproveitamos também este momento para te pedir que tu possas diligenciar teus emissários de luz para dar o passe em todos aqueles que estão participando desse evento virtual. Todos se sintam agora tocados pelas energias maravilhosas de Jesus.
e que sejam essas energias estendidas principalmente aos nossos irmãos acometidos do Covid-19, que eles possam se recuperar o mais rápido possível, retornando para o convívio espiritual, familiar. E te pedimos também, Jesus, que tu possas aproveitar, estender as tuas mãos de luz sobre as nossas águas que aqui se encontram, a fim de que elas se tornem medicamentosas para poder fazer um efeito benéfico em todas as pessoas que dela beberem. Muito obrigado por este momento que tu estiveste conosco e nós pedimos mais uma vez que tu nos abençoe, nos dê condições de vivermos em paz, na família, no trabalho ou em qualquer lugar onde estejamos. Que assim seja. Que assim seja. Quem é que perguntou? Deixa eu ver aqui. Léo e Lara apertando o coração. Como é que é? Eu estou tentando ver aqui, não estou conseguindo. Lara e Léo Não, apertando o é o coração. Décio. É o Perguntou para o Elvésio marido. Tem o Décio, marido de apertando o Milena. coração pro vovô Jancim e pra tia Tamara. Oh, a Maísa tá ali com o papai. Então, vamos lá para os nossos avisos, tá certo? Eu espero que dê para ver direitinho. Eu vou colocar aqui as imagens. Vocês me avisam se dá para ver direitinho. Dá para visualizar? Você tá vendo, Tá, Sejam? tá, Tá? justiça divina. Tá. Isso. Então, essa aqui é a nossa videira desse mês. Ela está disponível somente por meio virtual. O link está aqui na bio do Instagram. Também está no nosso Facebook, no nosso site. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Centro Espírita, sobre todas as atividades, e quem quiser saber um pouco mais sobre a Justiça Divina, é só dar uma olhada na nossa videira. Falar um pouquinho também sobre o Semeia, que acontece todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, e é um estudo direcionado aos principiantes na doutrina espírita, aqueles que estão iniciando, que estão começando. Temos também o estudo das obras de Joana de Ângeles. Todos esses estudos estão acontecendo por meio virtual, por meio do Google Meet. Esse aqui também acontece às terças-feiras, das 20 às 22 horas, com Luciana Ferreira e Carlito. Às sextas-feiras temos o estudo do Livro dos Espíritos no Mundo Maior e Revista Espírita, às 19 horas com Silvio Babu. E aos sábados, o estudo das obras de Ivone do Amaral Pereira, a partir das 9 horas da manhã, com a Luciana, também pelo Google Meet. E a nossa evangelização está de férias, nesse mês agora de julho, retornaremos somente em agosto. Evangelização infantil, juventude, ciclo de paz e evangelização de gestantes e bebês. Todas estão em recesso agora no mês de julho, retornaremos em agosto, ainda colocaremos a data em nossas redes sociais. E temos também o atendimento fraterno virtual, para quem quiser conversar com algum trabalhador da casa e ter respostas à luz da doutrina espírita, basta fazer o seu cadastro. Temos também o link no nosso Instagram, no nosso Facebook, lá no site www.iap.org.br. Ele acontece às quartas-feiras e aos sábados, mas a pessoa precisa fazer o cadastro antes. Então, você pode entrar no site a qualquer momento, que no dia do atendimento nós entraremos em contato com vocês. E temos também os nossos trabalhos assistenciais que estão continuando, que é o Lanche Fraterno, o Projeto Mães de Luz e as peregrinações, né? Nós estamos fazendo com toda a segurança. Deixa eu voltar aqui.
com toda a segurança para que não haja nenhum risco de contaminação. Então, os trabalhadores vão com os itens de segurança para levar para as pessoas que estão precisando. E quem quiser fazer alguma doação, é só olhar também as nossas redes sociais, que tem a conta do nosso centro espírita também, que recebe as doações para levar para esses irmãos que estão necessitando neste momento. E os Vem nossos cá, eu queria abençoes. perguntar. Oi? Eu queria perguntar, você não colocou aí o estudo de quinta? Eu não coloquei porque o que eu fiquei sabendo é que a pessoa tem que ir para os estudos iniciais para depois ir para a segunda ou quinta. Mas se puder ir ao estudo de quinta, o senhor que é responsável pode chamar. Não, é o estudo de quinta é sobre o atual momento o livro Céu e Inferno, Justiça Divina. Nós estamos ainda no começo desse livro, né? E ele é muito Uhum. bom porque ele vai contribuir para você ter mais bagagem a respeito da vida espiritual que nós falamos hoje aqui. Tá? Nós já abordamos sobre céu, inferno e purgatório, estamos agora nas penas eternas. Uhum. Tá? A pessoa entender o que, se é verdade, que existem essas penas eternas. Aí que eu Então, falei quem ainda estiver agora. assistindo, sim, quem estiver assistindo que quiser participar, eu vou pedir para entrar em contato aqui pelo nosso direct do Instagram, que aí a gente vê como inserir a pessoa nos grupos de WhatsApp para poder ter acesso aos links para entrar no estudo. Tá certo, Tá seu certo, Jansen? certo, ótimo. Pois tá bom, então. E eu só tenho a agradecer ao senhor por ter participado aqui conosco e agradecer a Olha, eu estou todos à que estiveram conosco. disposição, eu estou à disposição, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é isso aí que eu estava fazendo agora, né? Inclusive, só eu que fazia há um tempo atrás, na quarta-feira. Quarta-feira só eu que fazia 20 minutos lá no centro. Então, uma coisa que eu gosto, a hora que quiser, é só me mandar o convite, o recado, que eu estou, desde já, pronto para aceitar. Certo? Obrigada, seu Jansen. Tá ótimo. É bom que mata um pouquinho a saudade. Pois um beijão para todos. Que Deus abençoe. Muita luz, muita paz para todos que estão conosco ainda. Um abraço, seu Jansen. O outro, fique com Deus. Tchau.